Você já reparou que quando termina um jogo e todo mundo vai embora, o estádio continua lá? Parece uma pergunta meio besta, mas pensa comigo. Acabou o jogo. As luzes apagam, as catracas param, não tem torcida, não vende ingresso, não tem ninguém comprando refrigerante. Então, teoricamente, o gasto deveria praticamente parar também, né? Tipo uma loja fechada. Só que não. E foi isso que me fez pesquisar esse vídeo. Porque eu comecei a perceber que estádio é uma daquelas coisas que a gente olha e pensa que o custo tá no dia do evento. Mas, na prática, o problema parece começar justamente quando não tem ninguém. Porque um estádio vazio continua custando dinheiro. Muito dinheiro. Para ter uma ideia, imagina um estádio grande. Não precisa ser estádio de Copa. Só imagina uma arena moderna. A primeira coisa que eu descobri é que ele não funciona igual um campo de futebol gigante. Ele funciona mais como uma cidade pequena. Tem rede elétrica, tem sistema hidráulico, tem drenagem, tem monitoramento, tem sala técnica, tem internet, tem segurança, tem manutenção. Tem um monte de coisa que continua existindo mesmo quando não entra uma pessoa ali dentro. E aí, eu fiquei com uma pergunta. Tá, mas quanto custa deixar um negócio desses parado? Antes dos números, tem um detalhe que eu nunca tinha parado para pensar. Quando a gente fala que um estádio está vazio, ele não está abandonado. Ele está em espera. E manter alguma coisa em espera custa caro. Pensa no teu celular. Mesmo sem usar, ele descarrega. Agora pega essa lógica e aumenta até virar uma estrutura que ocupa dezenas de milhares de metros quadrados. É mais ou menos isso. Então vamos começar por um negócio que parece invisível. Pessoas. Porque mesmo sem jogo continua tendo gente trabalhando. Tem equipe de manutenção, tem segurança, tem limpeza, tem inspeção, tem equipe técnica, tem gente verificando o sistema, tem gente cuidando da estrutura. E dependendo do tamanho do estádio, isso continua acontecendo todos os dias. Porque o estádio não pode descobrir que tem problema 2 horas antes do evento. Mas o negócio que mais me pegou nem foi isso, foi o gramado. Porque eu sempre imaginei que gramado era tipo, rega de vez em quando, corta, acabou. Só que não. Tem irrigação, tem drenagem, tem tratamento, tem manutenção, tem controle, tem recuperação. Em alguns lugares tem até iluminação artificial ajudando no crescimento. E aí eu percebi que o campo, que parece a parte mais simples, virou uma das coisas que mais exigem cuidado. Agora vamos fazer uma conta simples, sem pegar caso extremo. Só para ter dimensão. Imagina um estádio que tem um custo anual ali na faixa dos milhões para continuar operando. Quando você quebra isso, vira algo próximo de dezenas de milhares de reais por dia. Todo dia, mesmo vazio, enquanto você trabalha, enquanto você dorme, enquanto ninguém entra lá. Tem dinheiro saindo. E eu acho que foi aqui que o vídeo virou pra mim, porque até esse ponto eu ainda tava pensando, tá, então é caro. Mas depois veio outra pergunta. Se custa tudo isso, quem paga? Porque na cabeça da maioria das pessoas a resposta parece fácil. Ingresso. Só que aí você olha melhor e percebe que o jogo acontece poucas vezes. O estádio continua existindo o resto do mês inteiro. Então, o ingresso começa a parecer pequeno. E foi aqui que eu entendi por que estádio moderno começou a mudar. Porque o objetivo deixou de ser só receber jogo. Agora ele tenta ganhar dinheiro o tempo inteiro. Aí começam a aparecer coisas que antes eu nem prestava atenção. Camarote, evento, show, restaurante, loja, nome do estádio. E aos poucos o estádio vai virando outra coisa. Ele continua sendo estádio, mas começa a aparecer empresa. E isso explica um negócio que sempre parecia estranho. Por que alguns estádios vivem tentando trazer show? Por que alguns ficam fazendo evento? Por que alguns vivem abrindo espaço para outras coisas? Por que deixar uma estrutura desse tamanho esperando só futebol parece não fechar a conta? Só que tem um problema. Nem todo estádio consegue fazer isso. E quando não consegue, a conta continua chegando.
E estrutura grande parada envelhece rápido. Começa manutenção, começa gasto, começa reparo. E aí você entra num ciclo ruim. Tem menos uso, tem menos receita, tem menos investimento, tem menos atratividade. E do lado de fora parece que tá tudo normal. Só que por dentro o negócio começa a ficar pesado. E aí eu acho que foi a parte mais curiosa dessa pesquisa. Porque eu comecei esse vídeo pensando: quanto custa manter um estádio vazio? E terminei com outra pergunta: será que estádio existe para receber jogo? Ou o jogo existe para justificar manter o estádio? Porque quando você olha as contas, parece que o jogo é só um dos momentos. O resto do tempo o estádio continua ali, funcionando, esperando, consumindo. No fim eu percebi que o gasto nunca estava naquele dia que a arquibancada lota, porque aquele dia pelo menos entra dinheiro. O desafio é todo o resto. É terça-feira, é quarta, é mês sem evento. É manter tudo pronto para um momento que dura algumas horas. E talvez seja por isso que os estádios que sobrevivem melhor hoje não tentam ser só estádio. Eles tentam ser um lugar que tenha motivo para existir, mesmo quando não tem jogo. E depois dessa pesquisa, eu nunca mais vou olhar um estádio vazio do mesmo jeito. Se gostou desse vídeo, nos ajude se inscrevendo no canal, dando like e compartilhando. Até o próximo vídeo!